Eu havia dito que haveria, melhor dizendo, surpresas na escalação. Eu havia falado também no último vídeo que eu fiz, uma espécie de um pré-jogo do Santos, tentando falar, entender um pouco a cabeça do Carille sobre a escalação, e eu praticamente entendia que o Carille não tinha muita alternativa se jogasse com aquele esquema de 3 homens no meio de campo. O Santos precisava povoar um pouquinho mais, só que estava muito lento na marcação. Por isso o Santos, no último jogo, no penúltimo jogo, o Santos perdeu do Botafogo. Mas hoje foi diferente. O Carille surpreendeu. Para muitas pessoas que não achavam que ele ia mudar o esquema tático do jogo, o Carille jogou com uma equipe de linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio, com 2 atacantes. E foi por isso que o Santos ganhou de virada de 2-1 do time do Corinthians, o seu maior rival. Essa partida, esse clássico é considerado o clássico mais antigo do futebol paulista. Ganhar do Corinthians é sempre muito bom para os torcedores santistas. É como se fosse Brasil e Argentina. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre aquilo que aconteceu nessa vitória importante do time do Santos no Campeonato Paulista, que necessitava muito dessa vitória, tá certo? Deixa eu me apresentar, pessoal. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Primeiro tempo desse jogo, que foi considerado um jogo, primeiro tempo do Corinthians e o segundo do Santos, o Corinthians começou até bem, o Santos começou bem na marcação, até surpreendeu, mas com homens a mais no meio de campo, a tendência é isso mesmo acontecer. O Santos meio que jogou no contra-ataque. O Santos até os 35, até os 33 mais, dizendo do primeiro tempo, o Santos conseguiu segurar o time do Corinthians. E aí, o Santos afrouxou na marcação, e aí o Renato Augusto, com sua habilidade, começou a jogar e até conseguiu fazer grandes lances em cima da equipe do Santos. Uma desses lances, eu até cheguei a marcar aqui no meu caderninho, ainda no calor da emoção, porque o time do Santos acabou ganhando do Corinthians agora há pouco. O primeiro lance deles foi aos 21 do primeiro tempo com o Roger Guedes. Não sei se você se lembra, pessoal, o Santos precisa ficar esperto, porque já é a segunda partida que o Santos é surpreendido com um lance de lateral, com as mãos. A bola foi lá no Roger Guedes, que ele acabou entrando para dentro da área do Santos e bateu forte com a defesa do goleiro João Paulo. O Santos não pode vacilar nesses momentos. O Santos não pode dar mole, né? Mas eu acho que a primeira ação de perigo do Corinthians foi exatamente nesse momento. Aos 30 minutos, o Kaique deu uma entrada muito forte, eu não sei se vocês repararam, ali no meio de campo, acabou até sofrendo cartão amarelo em cima do Roger Guedes, né? Eu não sei, eu prefiro particularmente jogadores que colocam respeito, né? Que colocam respeito mesmo em cima dos jogadores da equipe adversária. O Kaique, na sua impulsividade, na sua juventude, acabou tomando cartão amarelo. A minha preocupação foi que logo na sequência ele acabou fazendo uma falta novamente, mas no Renato Augusto, que desse lance acabou se cobrando a falta. O Renato Augusto acabou ganhando no pé de ferro, que originou agora há pouco, como eu havia dito, aquele chute que ele deu, tirando no goleiro, batendo no travessão, entrando para fora, para dentro do campo, e o Santos se safou de quase o time do Corinthians fazer mais um gol. Na verdade, o primeiro que eles tentaram fazer, né? Aos 37 minutos, o toque de cabeça, se vocês repararam, o João Paulo saiu jogando num tiro de meta, nessas minutagens do campo. O Madison desviou de cabeça, a bola caiu no pé do Ângelo, o Ângelo foi entrando com a bola, ninguém foi marcando. Aliás, o Ângelo jogou muito bem, pessoal, né?
Eu acho que o Lucas Piton, eu acho que o primeiro nome dele é isso mesmo. Ele vai sonhar com o Ângelo, porque o Ângelo não deu sossego para esse garoto, né? E voltando ao que eu estava falando, o Ângelo pegou a bola e foi para dentro do Gil. O Gil foi afastando, ele foi indo, e até ele deveria bater a bola no gol. Mas ele tentou primeiramente, não sei se vocês perceberam, ajeitar o corpo. E aí no que ele foi ajeitando o corpo, o Gil acabou tirando a bola. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Se vocês repararam, o Ricardo Goulart estava esperando dentro da pequena área. Até reclamou com a atitude que o Ângelo fez. E a bola acabou indo para escanteio. Isso foi um lance que aconteceu no primeiro tempo. E o primeiro tempo acabou dessa forma. O Corinthians jogando melhor, começou o segundo tempo. Primeira atitude que o Santos fez foi uma jogada novamente com o Ângelo, que acabou fintando. Dois jogadores acabou batendo, a bola foi para o lado de fora e o goleiro Matheus só acompanhou. Eu estou olhando no caderninho aqui, porque foram muitos lances que aconteceram. E a gente tem que destacar essa vitória do Santos, que foi muito, mas muito importante, pessoal, muito importante. O Santos precisava disso. Todos os torcedores santistas sabem que o time do Corinthians, esse jogo é um jogo à parte, é um outro campeonato. Quando tem jogo contra o time rival, que é o seu maior rival, a cidade de Santos respira totalmente diferente. E a verdade é que a maioria dos torcedores santistas não sabia como o Carille iria escalar o time. Como eu havia dito, poderia ser surpresa se ele fizesse isso, porque eu via que se o Carille continuasse com aquele meio campo do jeito que jogou na última partida, o Santos realmente não ia jogar bem. Ele arriscou, tentou confiar nos dois laterais que não foram muito bem, é bem verdade. O Madison um pouquinho melhor que o Felipe Jonathan, que jogou. Aliás, em outras jogadas que o Felipe Jonathan tentou acompanhar, você percebia que a falta de preparo físico, o tempo que ele ficou parado em virtude do Covid-19, né? Você via que tinha muita diferença de preparo físico. Mas o Madison jogou um pouquinho melhor que ele. É bem verdade que o Carille tentou arriscar. Baldemir muito bem na partida, seguro, junto com o Felipe, né, que só me preocupou na hora que ele fez aquele cartão amarelo, porque o Santos não podia tomar outro e ele acabar sendo expulso. Esse era o meu receio. E aos 5 minutos do segundo tempo, numa jogada que se repetiu no último clássico, melhor dizendo, que o Santos teve contra esse próprio Corinthians, em que você lembra que o Jô fez pivô várias vezes, que ele rodou para cá, rodou para lá, ajeitou e acabou batendo, dando para outro fazer? Foi a mesma coisa. Se vocês repararem, na origem da jogada, a abertura que o Juliano, jogador de meio de campo, meio atacante, menor dizendo, do Corinthians, ele teve para poder jogar lá do outro lado, da onde originou o gol do nosso time adversário. Né? Se você reparar, o Camacho ficou olhando completamente quando ele deveria dar o bote. Ele não o fez, a bola foi de um lado para o outro, a bola passou na frente dele, quando decidiu ir já era tarde demais. O Jô fez a tabela com o ponto esquerda que jogava no lado invertido com o pé trocado, entrou dentro da área, fez a tabela com ele, com o cruzamento do Fagner, e o próprio Jô, depois de uma tentativa de tentar tirar com o peito do Kaique, e o carrinho que o Zanocelo tentou dar, e o Jô acabou fazendo 1-0. A partir daí, o Santos começou a melhorar cada vez mais na partida. E houve algumas substituições. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou falar bem rapidinho, pessoal, para não tomar muito tempo desse jogo que foi espetacular do time do Peixe, né? Santos tirou o Ângelo, que entrou o Alanzinho. O Santos tirou o Lucas Braga, que entrou o Lucas Pires. O Santos tirou o Felipe Jonathan, que entrou o Marcos Guilherme. O Santos tirou o Camacho, que estava muito cansado, que entrou o Sanches. E o Santos tirou o Goulart, que entrou o Batistão. Esses dois do meio, o Lucas Pires, que entrou no lugar do Lucas Braga, o seu xará, e o Marcos Guilherme, que entrou no lugar do Felipe Jonathan, que estava muito cansado, o gol de empate saiu dos pés desses substitutos, do Marcos Guilherme
e do Lucas Pires. Se você reparar, o Lucas Pires ganhou na dividida do jogador, se não me engano, o Roger Guedes, que tocou a bola inteligentemente para o Marcos Guilherme, que meteu para o Marcos Leonardo no meio dos dois zagueiros, e para o azar do João Vitor, zagueiro do Corinthians, ele fintou para dentro e bateu de biquinho a lá Romário no canto esquerdo do goleiro e acabou fazendo o empate. E saiu para a galera, comemorando com o Ângelo, dançando. É isso, molecada, que o Santos precisa, dessa alegria. Entendeu? E a partir daí o Santos começou a jogar bola, pessoal. Acertou na marcação. Eu ainda achava que o Camacho deveria sair bem mais cedo, porque eu acho que ele estava morto no meio de campo. Assim como Ricardo Goulart também. Não podemos falar dessa primeira partida, porque foi a primeira partida de você perceber que ele estava totalmente sem ritmo. Mas os momentos que ele participou do jogo, você via que ele tocava muito de primeira e orientava o meio de campo do Santos, né? Eu havia dito também que o Ricardo Goulart não seria o cara para poder articular o time e dar munição para os atacantes lá na frente, que foi o que aconteceu quando entrou o Lucas Pires, que jogou muito bem, substituindo o Felipe Jonathan, e o Marcos Guilherme também, que entrou no lugar do Lucas Braga, ou invertido, não lembro mais como que foi. E o Santos começou a jogar muita bola, acertou marcação, o Santos começou a tocar bola, cozinhar um pouco o Galo. As outras laterais, por incrível que pareça, ficaram mais sossegadas, porque começou a ser municiado o ataque do Santos pelo Ângelo, que tocava muita bola às vezes e fazia muitos cruzamentos, até chutou várias vezes pro gol, preocupando os laterais e o sistema defensivo do Corinthians. A mesma coisa se fazia presente com o Marcos Leonardo, começou a deixar o time do Corinthians muito preocupado. E foi quando aconteceu o segundo gol, pessoal. Quando jogaram a bola novamente pro Ângelo, que fintou para cá, fintou para lá e fez o cruzamento. A bola passou novamente pela área e acabou saindo para a linha de fundo. Na próxima jogada, se vocês repararem, ele fez a mesma jogada, cortando para o meio, tocando, tabelando, aquele futebol moleque que o torcedor do Santos adora, aquele futebol sem medo, aquela comemoração jogando com a torcida, contra a torcida adversária. Eu acho que foi muito salutar o que o Ângelo fez, muito bom. Não tem medo, moleque de 17 anos, o que fez o Marcos Leonardo, que fez o segundo gol depois, uma jogada dele, que foi muito bonita, que acabou sofrendo pênalti. Agora, se vocês perceberem, no segundo gol que o Marcos Leonardo fez de pênalti, que com personalidade bateu no canto direito do goleiro do Corinthians, e ele não viu a cor da bola, se vocês repararem, o Ângelo, quando ele fez essa jogada, ele tocou a bola para o Marcos Leonardo, que sofreu o pênalti pelo João Vitor, que inclusive foi o personagem do primeiro gol, que não conseguiu fazer o corte ao qual o Marcos Leonardo fez o primeiro gol. Depois ele chegou, inclusive, o João Vitor recebeu até cartão amarelo, porque o Ângelo estava jogando também muito em cima dele. Se vocês repararem, a frieza que esse jogador, Marcos Leonardo, tem na hora que ele pegou na bola para poder fazer o arremate do pênalti, é impressionante, pessoal, é impressionante. Jogando contra a torcida adversária, jogando contra tudo e contra todos, vamos dizer assim, apesar de não gostar muito dessa frase, né? Como franco favorito, sendo o time adversário, eu acho que foi muito bom. Essa vitória realmente lava a alma do torcedor santista. Hoje o torcedor santista tem muito que comemorar. A cobrança é forte porque sabe o potencial que a molecada tem. O torcedor santista cobra muito contratações porque padece de contratações. O Santos ainda precisa de um jogador no meio de campo na marcação. O Santos ainda precisa contratar laterais. O Santos ainda precisa contratar um atacante, porque nós sabemos que o Batistão não é um cara de área, é um jogador que ajudou depois na entrada, quando ele entrou no lugar do Goulart, você vê que eles jogaram na mesma posição. E jogou bem, diga-se de passagem, o Batistão.
mas o Santos tem que contratar mais um centroavante, tem que utilizar, a exemplo do que aconteceu na Copinha, trazer realmente esses jogadores que subiram para treinar com a equipe do Santos e escalar eles cada vez mais. Talvez o Lucas Barbosa, que foi muito bem na Copinha, o próprio Lucas Pires tem mais chances, como entrou bem hoje, fazer os jogos legais também. Então a molecada do Santos está de parabéns, pessoal, tá de parabéns mesmo, não tenho o que falar. O Santos só precisa melhorar no preparo físico, né? Porque no segundo tempo está dando sufoco e não está aguentando finalizar todas as jogadas, né? Quando o Camacho saiu, quando o Felipe Jonathan deu lugar para outro jogador que entrou, eu fiquei feliz, porque aí é força de vontade nova, fôlego novo, e o time do Santos melhorou na marcação, o time do Santos foi para cima, e é isso que o torcedor da Vila Belmiro quer. O Santos, com certeza, agora vai para a próxima partida, jogar, se eu não me engano, no sábado contra o Guarani, e já vai com a cabeça legal, porque quando ganha do melhor rival, do maior rival, melhor dizendo, no campo adversário, você quer moral melhor que essa, pessoal? Eu acho que não tem. Então, de novo, o Santos precisa contratar. O Santos precisa contratar. O Santos é grande e por ser grande, o Santos precisa contratar. Eu sei que Andrés Rueda e do Dracena falaram-se muito hoje do menino maluquinho, o Luan. Hoje eu não sei se isso é uma informação que pelo menos eu estava vendo hoje, se deu conta da grande maioria dos canais que só falam a respeito do Santos no YouTube, notícias falando e tudo mais. Não sei se é verdade, creio que deve ser boato. Mas enquanto não for uma realidade, eu acredito que o torcedor santista deve ficar realmente no pé para contratações, tá bom, pessoal? Essas foram as notícias que aconteceram no Santos hoje, notícias legais, que abre o peito do torcedor santista para dormir legal e cantar vitória, né? E ter uma semana de tranquilidade, pelo menos o resto da semana, para poder trabalhar. Deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Poxa, pessoal, se inscreve aí, dê o like, né? Para que esse vídeo vai para muito mais santistas e a gente consegue mandar esse conteúdo independente para muito mais pessoas, tá certo? Abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve. Abraço, tchau.